Bom dia, minhas queridas, meus queridos amigos, frequentadores da nossa querida Casa da Sopa. Saudade de vocês, saudade do grupo, mas com a fé e com a esperança de que em breve nós retornaremos ao nosso convívio e às nossas reuniões normais. Hoje vamos continuar com o nosso estudo e vamos ver, conforme nos apresenta aqui no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Com a história contada no Evangelho de Jesus sobre uma proposta que teria feito, um convite que teria sido feito pelos fariseus a Jesus, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nos versículos de 37 a 40. Um fariseu pediu a Jesus que fosse com seus discípulos jantar em sua casa. Pergunta do fariseu a Jesus: por que os seus discípulos violam a tradição e não lavam as mãos antes das refeições? Isso porque Jesus, ao chegar na casa do fariseu que o havia convidado, seus discípulos se assentaram no estilo tradicional que sentam os judeus, né? E que tem um costume muito firme, muito forte, de lavarem as mãos antes das refeições. É uma prática sadia, não resta a menor dúvida, mas eles consideravam isso aí como um ritual religioso até. A necessidade e a obrigação de lavarem as mãos antes das refeições. Nós sabemos que é uma prática saudável, uma prática de higiene muito boa, o fato de nós lavarmos as mãos antes das refeições. Mas os judeus, eles faziam isso não pelo aspecto higiênico. Eles faziam por acreditarem que o fato de lavar as mãos os tornavam puros, livres de tudo aquilo que eles haviam, de todas as falcatruas, de todas as coisas ruins que eles haviam eventualmente cometido. E eles estranharam o fato de que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições. E questionaram a Jesus: por que violam os seus discípulos a tradição, né? E não lavam as mãos antes das refeições, conforme está prescrito na lei de Moisés? E Jesus, então, sabiamente, responde a eles: não é o que entra na boca que macula o homem, mas sim o que sai da boca do homem é o que o macula. Olha que resposta extremamente inteligente, extremamente profunda, porque não é aquilo que entra no nosso corpo que nos macula, mas aquilo que sai da nossa boca, da maneira como nós falamos, aquilo que nós pensamos e externamos através da nossa fala, isso sim é que macula o homem. O que sai da boca do homem procede do coração e é o que torna impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é que torna um homem impuro. Então os discípulos informaram a Jesus: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Então os fariseus se escandalizaram pelo fato de Jesus haver dito que o que torna um homem impuro não é o que entra na sua boca, mas o que sai do seu coração. Jesus complementa: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Então aí a gente vê que os fariseus e os judeus, eles usavam o que estava prescrito na lei de Moisés, o fato da obrigatoriedade de lavar as mãos, como um ritual. Tá? Então, se você não lavasse as mãos, você estava impuro, sendo que essa prática devia ser cumprida com rigor, com extrema necessidade e praticada religiosamente, né, na essência do termo,
porque as pessoas que assim não o fizessem eram consideradas impuras. Não era a preocupação com a higiene. Tratava-se de um mero ritual. Faziam porque estava escrito que tinha que ser feito. A obediência cega à lei. Acreditavam que ao lavar as mãos estavam lavando as impurezas da alma. Um ato simbólico apenas. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus na sua essência. Na sua essência. Eram cumpridores rigorosos das práticas exteriores. Aquilo que a gente faz para que o mundo veja. Então, era toda aquela parte da hipocrisia. Eu faço para que todos vejam o que eu faço. Acreditavam que cumprindo os rituais estariam salvos. Não se preocupavam com a prática da moral. A pior contaminação, então, não é a que entra, mas a que sai da boca do homem, que o torna maculado, que o torna impuro. O que nos entra pela boca alimenta-nos materialmente e só nós atinge. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva, envolvendo as criaturas para o bem ou para o mal. As expressões que emitimos refletem a nossa conduta moral, o que somos interiormente. Então, é aí que está a verdadeira pureza. O fato de nós termos pensamentos puros, bons sentimentos, e nós sabemos a ação dos maus sentimentos e dos pensamentos. Os nossos maus sentimentos é que tornam a nossa vida impura, a nossa mente impura. Os sentimentos qualificam os pensamentos, o tipo de sentimento qualifica os pensamentos. E é do coração que partem os maus pensamentos, que geram assassinatos, adultérios, calúnias, danos ao próximo. Foi por isso que Jesus disse: arrancada será toda a planta que meu Pai não plantou. A lei de Deus é uma só, cujos mandamentos Jesus enumerou no seu Evangelho. As distorções, acréscimos e desvios do Evangelho são plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. Até hoje, a doutrina moral do Cristo está em segundo plano. Muitos consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pela lei da moral. E nós sabemos que toda religião tem um objetivo, que é de levar o homem mais próximo a Deus. É de conduzir o homem a Deus. Toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Não basta que se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração. Então, minhas queridas, meus queridos amigos da Casa da Sopa, que nós possamos refletir sobre essa mensagem do Cristo, de que, na realidade, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, que colocamos para o exterior, refletindo o nosso pensamento, é que nos torna impuro e que macula a nossa alma. Que o Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.